Você já abriu sua Bíblia e assumiu, sem nem parar para pensar, tá bom? Que essa exata redação sempre existiu? Mesmo versículos, mesma ordem, mesmo texto, como se em algum lugar da igreja primitiva houvesse uma cópia mestra trancada em um cofre carimbada Novo Testamento oficial. E todo o resto tivesse sido apenas fotocopiado pelos 2000 anos seguintes? Mas e se eu te dissesse que durante a maior parte da história cristã não existiu um único texto Novo Testamento padrão? Não, nenhum arquivo mestre, nenhuma edição oficial, nenhuma redação universalmente aceita em todo o mundo cristão. E aqui está a parte que talvez mais surpreenda você: isso não era um problema. Na verdade, pode ser uma das razões pelas quais a mensagem de Jesus sobreviveu, se espalhou e mudou o mundo. Então hoje eu vou te mostrar por que a ausência de um texto padrão não enfraqueceu o Novo Testamento e por que ela pode, na verdade, fortalecer a tua confiança na história de Jesus. A igreja primitiva viveu em um mundo sem versão final. Hoje, se você escreve um documento, você fica obcecado com versões, né? Você salva arquivos, você dá nomes como final, ou arquivo final final, ou final agora vai. E quando você clica em publicar, essa versão se torna o padrão. Mas o mundo antigo não funcionava assim. Não existia uma sede cristã central com um departamento editorial, nenhum Dropbox apostólico, nenhum PDF aprovado por concílio com o título Novo Testamento edição autorizada. Em vez disso, o texto do Novo Testamento se espalhou do mesmo jeito que a fé se espalhou, de forma orgânica, local e relacional. Uma igreja em Roma copiava uma carta que havia recebido e a compartilhava com comunidades próximas. Uma igreja em Corinto fazia o mesmo. Uma igreja em Antioquia copiava o que tinha com os recursos disponíveis, o treinamento disponível, os escribas disponíveis, e aqui está o insight-chave que os leitores modernos costumam perder. Eles não estavam tentando preservar uma edição perfeita, eles estavam tentando preservar uma mensagem. O objetivo não era uniformidade, o objetivo era fidelidade. Quando um escriba copiava o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele não pensava como um editor moderno, ele não perguntava, esse é o texto padrão reconhecido globalmente? Não, ele perguntava, como eu transmito isso com precisão para a próxima comunidade que precisa tanto ouvir? Essa mentalidade muda tudo, porque quando você para de esperar que a igreja antiga funcione como uma editora moderna, o chamado problema das múltiplas formas textuais começa a aparecer normal, até saudável, na verdade. Pense em como você compartilha informações importantes hoje. Você reconta uma história, você cita, parafraseia, encaminha e às vezes, sem perceber, ajusta levemente as palavras, mantendo o sentido intacto. Agora, multiplique esse processo por continentes, por vários idiomas, por séculos de cópias manuais. Claro que não existia um único texto congelado. E ainda assim, apesar de toda essa descentralização, a mensagem moderna permaneceu surpreendentemente estável. E isso não é acidente, é uma característica, não um defeito, porque o cristianismo não se espalhou primeiro como um livro, ele se espalhou como um movimento. Os livros vieram depois. E em um movimento você não espera permissão oficial para copiar algo que está salvando vidas, você copia porque alguém mais precisa disso. Aqui está uma pergunta que pouca gente se faz. Se não existia um texto padrão no Novo Testamento, o que afinal mantinha o movimento cristão unido? Porque movimentos sem autoridade geralmente colapsam, né? E movimentos sem verdade compartilhada costumam se fragmentar rápido. Mas a fé cristã sobreviveu e se espalhou rapidamente. Como então? O que estava sustentando tudo isso? A resposta pode desafiar a forma como instintivamente nós pensamos sobre autoridade hoje. No mundo moderno, a autoridade costuma fluir de documentos, contratos, constituições, declarações oficiais. Se está escrito, se está assinado, carimbado, é vinculante, está valendo. Mas nos primeiros séculos do cristianismo, a autoridade não vivia principalmente no papel, ela vivia em pessoas, mais especificamente na conexão apostólica e no ensino reconhecido. Um texto tinha peso não porque coincidia com uma cópia mestra em Roma ou Alexandria, mas porque era conhecido como vindo de, ou refletindo fielmente, o ensino dos apóstolos. É por isso que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Portanto, irmãos e irmãs, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Interessante as palavras do apóstolo Paulo, olha só. Repare que o ensino oral e texto escrito estão lado a lado, sem pânico, sem hierarquia entre eles ainda. A igreja primitiva não perguntava, essa redação é idêntica a todas as outras do império? Não, ela perguntava, isso soa como a fé que recebemos?
E essa pergunta é muito mais poderosa do que parece, porque isso significa que a própria comunidade cristã primitiva funcionava como um filtro vivo. Se um copista pulasse uma linha por acidente, a igreja que ouvia a leitura em voz alta percebia. Se uma frase soasse estranha, ela entrava em choque com o ensino recebido há anos. Se um texto contradissesse a mensagem apostólica, ele não se espalhava. A uniformidade não era imposta de cima para baixo, ela era reconhecida de dentro para fora. Tá bom, pense como uma música funciona hoje. Não existe uma única performance oficial de uma canção, né? Existe a versão de estúdio, mas também existem versões ao vivo, versões acústicas, covers. E ainda assim você percebe imediatamente quando alguém não toca a melodia corretamente. Por quê? Porque a melodia está gravada na sua memória. Era assim que a autoridade funcionava na igreja primitiva. A melodia vinha primeiro, as notas escritas vinham depois. E é por isso que as múltiplas formas textuais não assustavam os primeiros cristãos. Eles não buscavam concordância letra por letra, eles escutavam ressonância apostólica. Esse texto proclama o mesmo Cristo, conta a mesma história da vida, morte e ressurreição de Jesus, está alinhado com a regra de fé transmitida no culto, no ensino, no batismo? Se sim, o texto era recebido, lido, copiado e compartilhado. Senão, ele desaparecia. O impressionante é que esse sistema funcionou sem controle central, nenhuma força de fiscalização, nenhuma gráfica autorizada, nenhuma edição padronizada, apenas comunidades ancoradas em uma história comum. E é aqui que tudo isso importa para você. Se a autoridade do Novo Testamento dependesse de um único manuscrito perfeito sobrevivendo intacto por 2000 anos, a tua fé seria incrivelmente frágil. Um incêndio, uma enchente, um imperador hostil e tudo acabaria. Mas em vez disso, a autoridade foi distribuída. Ela viveu em milhares de cópias em inúmeras comunidades por uma geografia imensa, o que significa que o Novo Testamento não sobreviveu porque foi controlado, ele sobreviveu porque foi compartilhado. E precisamos ser honestos aqui. Quando a maioria das pessoas ouve havia diferentes formas ou textos do Novo Testamento, o estômago dá um aperto, né? Porque no nosso mundo, diferenças geralmente significam erros, e erros geralmente significam que alguém falhou. Mas essa reação só faz sentido se você imaginar o mundo antigo funcionando como uma gráfica moderna. Não funcionava. Em uma cultura manuscrita, diversidade textual não é evidência de fracasso, é evidência de vida. Pense em como a informação se espalha hoje. Sem supervisão oficial, prints circulam, citações são repostadas, áudios são transcritos, histórias são recontadas em diferentes plataformas e mesmo quando uma pessoa age de boa fé, variações acontecem. Não porque a mensagem é instável, mas porque ela está em movimento. Era exatamente isso que estava acontecendo com o Novo Testamento. Cada vez que um texto era copiado à mão, uma decisão era tomada, às vezes de forma inconsciente. Uma linha pulada aqui, porque duas frases terminam do mesmo jeito, a grafia é atualizada, uma palavra é trocada por um sinônimo mais natural, e às vezes de forma intencional, um escriba esclarece uma frase com medo de que seja mal compreendida, uma nota de margem entra no texto, um trecho paralelo de outro evangelho influencia a redação. Mas nada disso exigia má intenção, nada disso exigia conspiração, isso exigia seres humanos. E aqui está o insight central, um texto único perfeitamente uniforme no mundo antigo seria, na verdade, suspeito, isso mesmo. Uniformidade sugeriria controle centralizado, edição tardia ou harmonização forçada, mas o que temos é exatamente o que esperaríamos de um movimento antigo e descentralizado. Múltiplos fluxos de cópia, hábitos regionais, perfis textuais ligeiramente diferentes, é por isso que estudiosos falam em tipos textuais ou famílias textuais. Não porque a igreja estivesse dividida, mas porque a cópia acontecia em lugares diferentes ao mesmo tempo. Alexandria não esperava por Roma, Roma não esperava por Antioquia, Antioquia não esperava por Alexandria e ninguém consultava uma sede central antes de fazer uma cópia. E essa diversidade acabou se tornando um presente, porque quando você compara manuscritos de regiões diferentes que nunca se coordenaram, tá bom? E ainda assim eles concordam massivamente no texto,
você ganha confiança de que não está lidando com manipulação tardia. É como ter várias testemunhas oculares de um evento que não ensaiaram a história. As pequenas diferenças mostram que elas são independentes, mas o acordo geral mostra que estão confiando ou contando a mesma verdade. E é por isso que críticos textuais não entram em pânico quando veem as variantes. Como vimos no episódio anterior, as variantes não são sinal de um texto que está quebrado, elas são matéria-prima que permite aos estudiosos reconstruir a forma mais antiga possível do texto. Parece um paradoxo, eu sei, mas é a diversidade que torna a certeza possível. Se tivéssemos apenas um único fluxo textual, ficaríamos presos a qualquer erro que entrasse nele, mas, como temos muitos fluxos, eles se corrigem mutuamente. Por isso, muito antes da imprensa, os cristãos não perguntavam qual redação é oficial? Não, eles perguntavam, esse texto aqui comunica fielmente o testemunho de Jesus e dos apóstolos? E na maioria das vezes a resposta era claramente sim. Portanto, a ausência de um texto padrão não foi uma crise, foi apenas um custo de uma expansão rápida em um mundo manuscrito. E o benefício? Uma mensagem que não podia ser silenciada, centralizada, muito menos apagada. Por mais de 1000 anos, então, o cristianismo viveu muito bem sem um único texto padrão do Novo Testamento. Então, a pergunta óbvia é, o que mudou? Pois é, a resposta não é teológica, é tecnológica. Tudo muda no século XV com uma invenção que silenciosamente reconfigurou o mundo inteiro, a prensa de impressão, feita por Gutenberg. Antes da imprensa, a variação era normal. Depois da imprensa, a variação virou problema. Por quê? Porque a impressão faz algo que a cópia manual nunca conseguiu. Ela congela o texto. Quando uma cópia manuscrita tinha um erro, a próxima cópia podia corrigi-lo. Quando um livro impresso tem um erro, esse livro ou esse erro se multiplica aos milhares. Os cristãos precisavam decidir qual texto será o texto oficial. É nesse momento que a padronização entra na história. Não porque a teologia exigiu, de novo, mas porque a tecnologia exigiu. As gráficas não conseguiram trabalhar com uma tradição fluida, elas precisavam de um texto base. Então os primeiros editores fizeram o melhor que puderam com o que tinham em mãos. Um número muito limitado de manuscritos, imagina, século XV, XVI, geralmente tardios, geralmente regionais, e é assim que surge o que mais tarde ficaria conhecido como o texto recebido, ou Textus Receptus, que é uma série, na verdade, de textos gregos do Novo Testamento impressos entre os séculos XVI e XIX, que mais tarde se tornou a base para muitas versões como a King James Bible em inglês e até mesmo as Bíblias das versões Almeida. Agora, esse texto foi usado não porque a igreja finalmente tivesse descoberto o verdadeiro Novo Testamento original, tá bom? Mas porque a impressão exigia decisões. E aqui está algo que muita gente não percebe. O primeiro Novo Testamento grego impresso, o Novum Instrumentum Omni de Erasmo, em 1516, não foi o resultado de séculos de comparação textual cuidadosa como temos hoje. Foi um trabalho feito às pressas, com prazos, acesso limitado a manuscritos, ainda assim Deus o usou. Porque a imprensa não apenas padronizou o texto, ela o democratizou. Pela primeira vez, as escrituras podiam se mover mais rápido do que os escribas. Pela primeira vez, o texto podia atravessar fronteiras sem ser reescrito. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam possuir cópias em suas mãos do texto. E aqui está a ironia. Uma vez que um texto padrão impresso existiu, as pessoas começaram a projetá-lo para trás, assumindo que o mesmo nível de uniformidade sempre existiu desde o início da igreja. Não existiu. O texto padrão não criou o Novo Testamento. O Novo Testamento criou a necessidade de um texto padrão. Essa distinção é crucial porque significa que a variação textual antes da imprensa não é evidência de confusão, é evidência de liberdade. A liberdade de uma mensagem que se espalhou mais rápido do que qualquer autoridade conseguiria controlar. Vamos trazer isso lá do mundo antigo para as tuas mãos, tá bom? Porque isso não é apenas uma história sobre manuscritos, escribas e imprensa. É uma história sobre confiança. Muitas pessoas assumem que a fé é frágil, ou seja, que se você puxar um fio histórico, tudo pode desmoronar. Mas o que vimos nesse episódio é exatamente o contrário, é o oposto. O Novo Testamento não sobreviveu porque foi protegido em um cofre. Ele sobreviveu porque foi copiado, compartilhado, pregado, vivido em
todos os lugares. Não existia um texto padrão único para ser corrompido, nenhum interruptor para desligar, nenhuma cópia mestra para destruir, o que significa que a fé nunca esteve apoiada em uma única folha de papel ou papiro. Ela foi distribuída desde o começo. E isso importa profundamente para você, porque significa que a tua Bíblia não é o resultado de uma longa cadeia de controle, mas de uma longa cadeia de comunidade. Milhares de cristãos comuns ao longo dos séculos decidiram que essa mensagem valia a pena ser transmitida. Não porque foram forçados, não porque foram pagos, não porque acreditaram em outras coisas, mas porque acreditaram que ela importava. E quando você segura uma Bíblia moderna hoje, produzida com acesso a mais manuscritos mais antigos e evidência geográfica mais ampla do que nunca, você não está no fim de um processo frágil. Você está no ponto mais informado de toda a história do texto. Ironicamente, você tem acesso a um Novo Testamento reconstruído com mais cuidado do que qualquer cristão das gerações anteriores jamais teve. Não menos, mais. Isso não enfraquece a fé, isso a dignifica, porque Deus não escolheu preservar a sua mensagem por meio de um único artefato perfeito. Ele escolheu preservá-la por meio de pessoas, por meio de comunidades, por meio de adoração, por meio da pregação, por meio de mãos imperfeitas carregando uma esperança perfeita. E talvez essa seja a parte mais inspiradora de todas. A ausência de um texto padrão inicial não é um problema a ser explicado. É um lembrete de que o Evangelho nunca foi feito para ser trancado. Ele foi feito para se mover. Se não existiu um texto padrão por séculos, se a diversidade era normal, se a imprensa acabou forçando a padronização, então resta uma pergunta: de onde veio a tradição textual que domina a maioria das Bíblias modernas? Porque nos séculos seguintes, uma forma textual ganha destaque, uma tradição se torna dominante, uma versão soa familiar. E aqui está o gancho do próximo episódio. Esse texto dominante nem sequer existia nos primeiros séculos da Igreja. No próximo episódio nós vamos falar sobre o texto bizantino, quando ele surge, por que se espalha, por que confundi-lo com o texto original do Novo Testamento gera enormes mal-entendidos nas igrejas e nos debates da internet? Porque quando você entende quando esse texto aparece, você nunca mais escuta argumentos sobre a Bíblia da igreja primitiva do mesmo jeito. Mas esse é o episódio 8.